e eu quero passar a palavra para a próxima fala aí da Amanda Santos, que vai falar um pouco sobre esse panorama das empresas, vai falar também um pouquinho das maiores dificuldades. Achei até um injusto o tempo que a gente tem para falar de todas essas dificuldades aí, mas Amanda, foi um prazer conhecê-la, estou aqui curioso e atento para aprender mais com você. Obrigada, Carlos, prazer também. Boa noite a todos, né? Vou iniciar aqui a minha apresentação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o panorama das empresas locais, partindo desse ponto de vista do marketing. Então, primeiro aqui, coloquei um slide falando um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Sou escritora, sou publicitária, formada pela UFG, sou especialista em influência digital, conteúdo e estratégia pela PUC-RS, e atualmente eu sou aluna do MBA em Marketing Estratégico da UFG, atuando como agente local de inovação do Sebrae em Goiânia. Então, atendo micro e pequenas empresas. E aqui eu vou iniciar, né, falando sobre as dificuldades encontradas, principalmente focando nessas micro e pequenas empresas, que é o público que a gente atende e que a gente vê que tem uma dificuldade maior com esse marketing, não dizendo que eles não fazem marketing. No final eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos, do que a gente vê que está dando certo, mas a gente vê também que tem muitas dificuldades. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui seria justamente o pouco investimento em marketing. Muitas empresas, principalmente agora nesse período de pandemia, não estão tendo condições financeiras de investir. Então, antes elas tinham condições, mas não sabiam os benefícios, acabavam não investindo em marketing, não viam necessidade, era muito no boca a boca, com o presencial, né? As pessoas chegavam ali na loja, então não tinha essa necessidade de investir em marketing. Agora, que elas precisam investir, né, não encontram condições financeiras para estar investindo nesse tipo de serviço, e há também uma grande desvalorização dos profissionais. Então, muitas vezes a empresa espera um grande resultado, mas não quer pagar o valor adequado por esse serviço, né, acaba oferecendo um valor muito baixo e não tem os resultados que esperam. Muitas empresas, igual o Limonge tinha falado, né, encaram como um custo, não como investimento. Então, a empresa acha que ela vai ter um gasto a mais com o marketing e não vê que esse investimento vai, na verdade, trazer um retorno que é futuro, né, a longo prazo. E a gente vê também que muitos empresários confundem o marketing com a presença nas redes sociais. Então, a empresa tem ali um perfil no Instagram, às vezes atua ali com o Google e acha que isso é marketing. Então, eles não fazem muito além do que a gente já vê, né? E acabam não tendo os resultados esperados, que é justamente o que eu coloquei aqui. Muitos empresários vêm com essa reclamação para a gente. Já investi em marketing, já contratei agência, já contratei um profissional, mas não tive os resultados que eu esperava. E por quê, né? A gente vê que muitas empresas investem nesse serviço, mas aí elas acabam não vendo resultados, cortam esse gasto, né? E deixam de investir em marketing, não investem mais, têm essa experiência negativa e acabam deixando o marketing de lado. Em alguns casos, os empresários até falam que o retorno que eles estavam tendo não justificava o investimento. Então, eles pagavam muito alto por um profissional de marketing, por uma agência, mas eles não tinham o retorno que eles esperavam em vendas, o faturamento continuava baixo, aumentava um pouco, mas não o suficiente para suprir esse custo. Mas a gente vê também que tem um grande problema, que é o imediatismo. Então, como eu falei, né, o marketing ele é a longo prazo. Não adianta a gente investir 1 mês, 2 meses, 3 meses e achar que a gente vai ter todos os resultados que a gente espera nesse período. Mas muitas empresas acabam fazendo justamente isso. Eles falam que eles não têm resultados, mas quando a gente pergunta por quanto tempo a pessoa investiu, quanto a pessoa estava investindo em anúncios, por exemplo, a gente vê que as pessoas investem, às vezes, R$50 num anúncio e não tem resultados. Investe ali numa agência por 3 meses, não teve resultado nos 3 meses e acha que o marketing não vai trazer resultados para a empresa. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Mas é uma questão que a gente vê constantemente nos nossos atendimentos. A maioria dos empresários falam que eles já investiram no marketing e não tiveram os resultados que eles queriam. E uma questão muito grande também, muito importante, é a questão do branding fraco. Muitas empresas não têm um diferencial claro, né? Igual o André e o Carlos estavam falando. A gente tem que ter um porquê. Então, quando não há esse diferencial, a marca acaba não sendo tão forte no mercado e tem uma baixa competitividade, né, em relação à concorrência.
Ainda assim, a gente via que antes da pandemia, algumas marcas, mesmo com esse branding mais fraco, elas conseguiam vender, elas conseguiam ter um faturamento que seria ali bacana, né, aceitável pelo empresário, mas nesses momentos como que a gente está vivendo, de pandemia, as vendas caem drasticamente. Então, a empresa para de vender, algumas não vendiam online, e as pessoas não buscam por essa empresa, né? Elas procuram outras empresas ali que já são mais conhecidas, que têm um formato de vendas mais fácil nesse meio online. E a gente percebe que quando a empresa não tem uma marca forte, realmente é muito difícil ela se sustentar nesses momentos. Então, num momento normal, talvez a pessoa até conseguiria vender, né? Mas quando chega aí uma pandemia, alguma crise, a empresa não consegue mais vender da mesma forma que vendia antes, justamente por não ter essa gestão dessa marca. Aqui também tem uma questão que seria a falta de profissionais capacitados. Então, a gente vê que alguns profissionais realmente não entregam resultados. Tem pessoas que se dizem experts nessa área, mas não têm formação acadêmica, não tem realmente uma experiência com isso. Nesse sentido, né? O curso de MBA, por exemplo, já é uma grande ajuda justamente por estar capacitando profissionais para trabalhar nessa área, porque a gente vê que tem muitos gurus, muitas pessoas que até fazem sucesso na internet, mas não tem um conhecimento por trás. E justamente o que eu falei aqui no final, né, é comum não ter um estudo por trás das técnicas aplicadas. Então, às vezes, as pessoas estão aplicando técnicas que viram na internet, que viram em um curso, mas não necessariamente a técnica que deu certo para outra empresa vai dar certo para a sua empresa, né? Cada empresa demanda um estudo específico, tem um background, então tudo isso tem que ser analisado também. Um outro ponto em relação a essas dificuldades seria o desconhecimento. Muitas vezes o empresário, né, não entende o que é marketing, então ele não consegue fazer por conta própria e ele também não consegue delegar as atividades. Às vezes o empresário até fala, eu sei que não está certo o que está sendo feito, não é da forma que eu queria, mas eu não sei falar para o profissional, falar para a agência o que eu quero. Eu não sei explicar qual que é a demanda. Então, muitas vezes, esse desconhecimento acaba atrapalhando também, porque às vezes o empresário quer fazer sozinho, ou ele quer pagar alguém para fazer, mas ele não consegue determinar o que deve ser feito e acaba prejudicando também o trabalho e, consequentemente, né, os resultados. Aqui a gente tem também um pouco conhecimento sobre teoria e prática. Então, alguns têm um conhecimento teórico, outros têm um conhecimento prático, mas é muito difícil a gente ver um empresário, por exemplo, que tem esses dois conhecimentos, né, da teoria e da prática. Então, às vezes, a pessoa tenta aplicar uma teoria, não dá certo, tenta colocar ali, ficar só na prática sem a teoria e também não dá certo. O ideal, né, seria estar aliando esses dois. E falta muito também a estratégia e visão analítica, que é justamente o que eu falo, né? A pessoa às vezes não tem conhecimento e aí ela pede uma demanda. Quero 5 posts para o meu Instagram, quero fazer uma campanha no Google, mas não tem uma estratégia por trás, não tem uma visão analítica, a empresa às vezes nem está acompanhando os dados, nem é aquilo que precisa ser feito de fato, mas acaba sendo uma demanda ali que às vezes o empresário tem um gasto para executar essa campanha, para executar um anúncio específico e não tem resultado justamente porque não tem estratégia, não tem essa visão analítica de fato. E aqui no finalzinho eu coloquei o que está dando certo, né? Não são muitas coisas, justamente porque é o que eu falei, como a gente atende micro e pequenas empresas, são empresas que têm uma dificuldade muito maior com marketing do que uma média empresa, do que uma empresa que já tem aí um tempo de mercado, né? E aqui a gente percebe que o que dá certo, o que vem dando certo, né, com as empresas que a gente atende são, primeiro, a estruturação de um departamento de marketing interno, ou não um departamento em si, mas ter esses profissionais dentro da empresa. Então, geralmente, quando a empresa decide, né, contratar uma pessoa ali para cuidar das redes sociais, uma pessoa para cuidar da estratégia, uma pessoa para cuidar da mídia, isso vem dando mais certo do que simplesmente só contratar alguém que não entende a vivência da empresa ali por dentro. A contratação também de profissionais renomados no mercado, né? Então, não contratar qualquer pessoa, não contratar simplesmente porque o valor está baixo. Quando a empresa realmente contrata um profissional que é renomado, que tem uma experiência, que tem um estudo ali por trás, eles conseguem resultados melhores.
A outra questão seria o fortalecimento do branding, né? Tem algumas empresas que a gente atende que tem um branding mais forte e a gente percebe que mesmo tendo poucas vendas, por exemplo, quando o lugar está fechado durante a pandemia, por não vender online, quando abre, eles têm o mesmo retorno, o mesmo movimento, justamente porque é uma marca forte e também, mesmo estando fechado, assim, a empresa faz alguma publicação, as pessoas engajam, as pessoas marcam a marca, mencionam que estão com saudade ali da loja. Então, as marcas que têm esse branding bem trabalhado, elas estão tendo resultados melhores, né? E também a busca por capacitação de qualidade na área. Então, igual eu falei, fazer um MBA, seja um MBA da UFG, seja algum outro curso em alguma outra instituição, buscar por cursos, né, que sejam realmente de qualidade, talvez cursos até das próprias plataformas, então buscar por um curso do Google para se capacitar em relação a Google, um curso do Facebook para se capacitar em relação a isso, mas buscar por essa capacitação não para, igual eu falei, né, alguns empresários querem fazer por conta própria, não necessariamente o empresário vai fazer por conta própria, mas se ele não se capacitar e ele não entender o que é o marketing, como o marketing pode ser usado, ele pode até ser passado para trás mesmo pelos profissionais. Então, não faz sentido a empresa não buscar por essa capacitação, né? As pessoas precisam entender como funciona para que tenha um resultado positivo no final. E aqui, agradecer, né, por ter sido convidado, deixar alguns dos meus contatos, LinkedIn, meu site, e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, continuar alguma conversa. E agora eu vou passar a palavra para a Mayara, e ela vai falar como que a universidade ajudou ela a desenvolver uma marca de moda.